Essas últimas 2 semanas, o Senhor vem falando muito, meus irmãos, sobre propósito. E por incrível que pareça, tem pessoas que estão na igreja há muitos anos e elas não têm uma compreensão ainda sobre o propósito. E pessoas me perguntam, Amanda, qual é o meu propósito? Para que, para que foi que Deus me chamou? Tá bom, filha. Para que foi que Deus me chamou? Eu não sei qual é o meu propósito. E aí eu comecei a estudar nessas últimas 2 semanas sobre isso, sobre o propósito. Eu achei até interessante quando o irmão Glauber falou aqui agora sobre a gente cuidar da nossa casa primeiro, da gente cuidar, ser excelente, né, nas coisas primeiro de casa, para depois a gente ver essa questão de ministério, de igreja, de chamado dentro da igreja, porque não adianta a gente estar servindo os outros e a nossa casa estar despedaçada. Não adianta você ganhar almas enquanto a sua família está sendo destruída. E é muito interessante, minha irmã, Lady Jean, como Deus ele percebe todas as coisas. Eu estava aqui meditando em Davi. Davi, aos olhos humanos, aos olhos naturais, para aquele povo daquela época, Davi ele estava escondido. Ninguém, quem era Davi? Se até o pai dele esqueceu dele. Mas os olhos do Senhor estavam sobre Davi. Os olhos do Senhor estavam sobre aquele menino jovem, aquele menino que ninguém dava nada, que o irmão não dava nada, que o pai não dava nada, mas Deus estava vendo a excelência de Davi no ordinário. E nessa manhã, nessa tarde, para vocês, porque para mim aqui no Canadá ainda é 11h20, eu vim aqui para dizer para vocês e para mim também, seja excelente no ordinário. Porque quando você for excelente no ordinário, eu te colocarei no extraordinário. Seja fiel no meu pouco, porque eu te colocarei no muito. É a palavra, não sou eu que estou dizendo. E aqui, meus irmãos, por falar em propósito, né? Amanda, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Eu sempre falo, o primeiro propósito que Deus tem para a nossa vida é conhecê-lo. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Depois, fazer o id. Aqui em Marcos 16, ele fala aqui na palavra 16:15, e diz-lhe, ide por todo mundo. É um versículo que é tão conhecido, mas ele é pouco praticado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse aqui é o propósito original. Por que Jesus falou isso? Jesus falou isso porque, para que a gente entenda que o nosso propósito de vida é alcançar vidas. Foi por isso que Deus enviou Jesus. Pelas vidas. E é para isso que o Senhor nos comissionou, nos levantou e nos criou. O propósito de Deus para cada um de nós, minhas irmãs e meus irmãos, é alcançar vidas. E aí existem maneiras, existem chamados, existem propósitos, que existem dons que Deus coloca em cada um, mas é só no movimento que você vai descobrir que dentro do que Deus colocou dentro de você, como é para alcançar. Tem pessoas que é através de louvor, que já não é o meu caso, eu não tenho voz para louvar, mas tem pessoas que Deus deu uma voz ungida para alcançar vidas. Outras, Deus colocou dons para cuidar de crianças, outras para pregar o evangelho, pregando, indo em lugares e igrejas, em locais, nas ruas. Então, você só vai descobrir aproveitando as oportunidades, como lá em Efésios o apóstolo Paulo fala. Saibam aproveitar as oportunidades. Às vezes, meus irmãos, você vai ser convidado para ir numa casa de alguém orar. Não rejeite. Não rejeite. Às vezes o Senhor vai te convidar para estar aqui numa vigília. Não rejeite. Sabe por quê? Porque é nesse movimento que Deus ele vai conectando todas as coisas. E foi assim que Davi abraçou a oportunidade quando ele se depara ali com o filisteu que estava amedrontando o povo do Deus vivo. Aqui na palavra do Senhor em 1 Samuel, o Senhor envia Samuel para ungir Davi, envia lá na casa de Jessé. E aqui 1 Samuel 16, a partir do 7. A partir vou colocar aqui do 5. Do 5. Senta lá, mamãe já vai, tá bom? Te amo. Também te amo, mamãe já vai. A partir do 5. Diz assim, e disse, pacificamente vim para sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e seus filhos e chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse, certamente o ungido do Senhor está diante dele. Aqui era o profeta que Deus mandou. Estava olhando pela aparência.
Ele estava, não, eu acho que é esse aqui, certamente vai ser esse aqui. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a aparência, nem para a altura da sua estatura, pois eu recusei, pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o teu coração. Aí eu vou pegar mais uma vez aqui o gancho do irmão Glauber. O Senhor olha para a tua casa, o Senhor olha para a tua essência. O que é que você está fazendo no ordinário? Deus conhecia o coração de Davi, Deus conhecia o coração de cada um daqueles filhos de Jessé. Se eles faziam as coisas de qualquer jeito, ou se eles estavam fazendo as coisas com excelência. O que Deus, quando olhou para Davi, fez com que atraísse ao coração de Deus? O que Davi fazia de tão precioso para atrair o olhar de Deus para ele, sendo que ele estava ali escondido? E logo mais eu vou falar aqui para vocês o que foi. Então Jessé chamou Abinadab e fez-o passar diante de Samuel. E ele disse: não é este que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar e ele disse: não, este escolheu o Senhor. Assim, Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Por que Jessé não chamou Davi quando Samuel chegou ali na casa dele, já que era para ungir um dos filhos? Por que ele não chamou os 8? Deixou 7. É para que a gente note, através dessa palavra, que o homem pode nos esquecer, mas Deus ele não nos esquece. O homem pode não lembrar de você, mas Deus, ele não esquece. Como o Glauber falou, você não precisa correr atrás de ministério. Sabe por quê? Porque o ministério, o ministério corre atrás de você, o propósito corre atrás de você. Você não precisa correr atrás do profeta. O profeta, quando Deus manda, ele vai até você. Mamãe vai pegar, tá bom? Só um minutinho. Vim até você. Eu já vou, mamãe. Mamãe já vai. Para de gritar. Tá bom, mamãe. Mamãe tá pregando, tá certo? Mamãe tá pregando. Eu já vou, tá certo? Na live, tá bom? O profeta vem até você. Deus envia o profeta até você. E é aqui continuando. Ele mandou buscá-lo e ao mesmo tempo ele mandou buscá-lo e trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável, de olhar agradável. E o Senhor disse: levanta-te e unja, pois este é ele. Mas antes disso, no 10, quando ele pergunta, e Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Ele disse: resta ainda o mais jovem. E eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse: mande trazê-lo, pois a gente não vai se assentar até que ele venha. Olha a honra que Deus estava dando aqui a Davi. Ninguém vai sentar até que ele chegue. Ninguém vai sentar até que ele chegue. Número 1, o Senhor ele não olha como nós vemos, ele não olha a aparência, o Senhor olha o coração, ele olha a essência. Pode ninguém estar vendo, minhas irmãs e meus irmãos. Pode ninguém estar valorizando aquilo que você tem feito com muita excelência, mas Deus está vendo. A contabilidade vem do céu. E quando a contabilidade ela vem do céu, minha irmã, já existe o tempo e o momento certo preparado para a honra do Senhor. E não é algo que nós buscamos, não precisamos. Perceba, Davi estava lá, no pasto, cuidando das ovelhas. Mas deixa eu te dizer, naquele dia, o céu já tinha decretado um novo rei para Israel, embora ele estivesse lá no pasto. Para a família, ele era apenas, como o pai dele disse, apenas uma ovelhinha, tá lá. Eita, é mesmo, lembrei, tem mais um filho, tá lá cuidando das ovelhas. Mas para o céu, ele já era rei de Israel. Vai lá, Samuel. Unge um novo rei. Eu rejeitei Saul. Eu rejeitei Saul. Tá bom, mamãe. Eu rejeitei Saul. Vou ficar rouca, meu Deus. Tá bom, mamãe. Eu rejeitei Saul. Estabelece agora, aqui no céu, um novo rei. Eu o escolhi. Quem pode rejeitar aquele que Deus escolheu? Quem pode abater aquele que Deus decidiu honrar? Quem? Aqui se estabelece aqui um propósito. Rei de Israel. E a partir de então, minhas irmãs e meus irmãos, Davi, ele não pega a coroa imediatamente, mas ele continua sendo excelente naquele que Deus chamou.
O próprio Davi, ele ali é ungido, ele sabe o que Deus tem para ele, ele não chega ao trono, mas ele continua sendo excelente. Ele foi escolhido pela excelência, lá no pasto. Lavando o prato, lava o melhor prato. Passando café, passa o melhor café. Você e eu não precisamos fazer as coisas de qualquer jeito, porque a própria Bíblia diz: tudo que você for fazer, não faça para como homens, faça como para mim. Arruma a cama direito. Serve o teu irmão direito. Se alguém te chamou para orar pelo irmão, você tem a opção de dizer: olha, meu irmão, não vou. Mas se você for, vai com todo o teu coração e faz com a excelência do céu. Seja feliz, ou seja excelente no ordinário, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco e seja excelente no ordinário. Nós falamos muito do extraordinário. O extraordinário vai vir. Deus vai fazer o extraordinário. Eu escuto tanto isso todos os dias. O extraordinário, sim. Mas quem sou eu no ordinário? Nas coisinhas pequenas mesmo, na minha casa, com minha filha, com meu marido. Quem sou eu? Da porta para fora, eu posso colocar aqui uma capa e tratar todo mundo bem. Mas quando chega em casa, eu vou maltratar meus filhos, eu vou maltratar meu marido. Deus está vendo. Deus está vendo. E o Senhor nos chama hoje para um novo posicionamento de excelência no ordinário. Nós não precisamos correr atrás das coisas do céu, porque Deus ele faz as coisas chegarem até nós, desde que nós nos posicionemos como fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Percebam aqui. O pai de Davi vai lá e fala: Davi, vai lá levar comida para os teus irmãos, que eles foram para a guerra. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. E ele vai lá, em obediência ao pai dele, levar comida para os irmãos, né? Fazendo um favor para os irmãos de levar comida. E quando chega lá, Davi escutou alguém dizer, essa história é bem conhecida, eu sei que os irmãos conhecem, mas aqui para a gente concluir essa parte, e Davi chega lá e fala bem assim: ei, estão aqui amedrontando vocês, estão afrontando vocês. E aqui a partir do 26, 1 Samuel 17, a partir do 26, ele diz assim: e Davi falou aos homens que estavam junto com ele, dizendo: o que será feito a quem matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Porque eles estavam sendo envergonhados, os filisteus estavam amedrontando, envergonhando o povo de Deus. E Davi, eu quero saber qual é a recompensa. Qual é a recompensa para quem matar esse filisteu? Pois que é esse filisteu incircunciso para que grite e desafie o exército do Deus vivos? Lembra lá no início, quando eu falei que o nosso primeiro propósito de vida é conhecer ao Senhor? Aqui era um servo de Deus que conhecia quem era o Senhor. Olha o que é que ele diz: quem é esse circunciso para amedrontar os filhos do Deus vivo, o povo de Deus vivo, o exército do Deus vivo? Então ele sabia quem era Deus. E mais, ele sabia quem Deus era nele. Irmãos, dá só um minutinho. Vou pegar. Só um minuto. Tá bom. Mamãe já vai, tá bom? Fica quietinha, certo, filha? Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Desculpa que só tá eu e minha filhinha de 3 anos. Meu marido precisou ir trabalhar hoje. Mas glória a Deus, vamos lá. E aí, no 27, e o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, seu irmão mais velho, perceba, Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou com os homens. E a ira de Eliabe acendeu contra Davi, e ele disse: por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para cá para que pudesse ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Há alguma causa para você estar desse jeito, Eliabe, meu irmão? Em outras palavras. E ele se virou dele para o outro e falou da mesma forma. E o povo lhe respondeu novamente a mesma coisa que anteriormente. Perceba, o seu irmão aqui descredibilizando ele. Se Davi aqui, quando o irmão dele chamou ele de presunçoso, orgulhoso, eu conheço teu coração, cheio de orgulho, ele parasse no propósito, não existiria um Golias morto. Mas porque ele não se importou com o que disseram, ele virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa: o que vai acontecer com aquele que matar o gigante? Qual será a recompensa?
Minhas irmãs e meus irmãos, nós não podemos dar ouvidos à voz da afronta. Nós não podemos dar ouvido à voz da negatividade, da voz do nosso opositor, do inimigo das nossas almas. Pois, como a irmã orou aqui, como está, né, essa oração, essa palavra que está aqui decorrendo no 24 horas de oração, a nossa luta não são contra pessoas. E nós trazendo esse entendimento, a minha luta não é contra ele que recebeu uma seta, recebeu algo contra mim e está se levantando, não é ele, é o diabo, porque quem quer te paralisar é o diabo. Quem não quer que seu propósito seja cumprido aqui na terra é o diabo. Então, se Davi olhasse para o irmão, aqui mesmo ele voltaria. Vou voltar, tá bom então, só vim trazer a comida e vou voltar. Não, Davi falou, quero saber qual é a recompensa. Continuando aqui no 31. E quando as palavras de Davi foram ouvidas, eles a relataram diante de Saul e ele mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul: que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá lutar contra este filisteu. E Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passa de um jovem, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul: o teu servo cuida das ovelhas do seu pai. Quando apareceu um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí atrás dele e o feri e o livrei da boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando o exército de Deus vivo. Meus irmãos e minhas irmãs, a excelência de Davi no ordinário, que colocou muitas vezes a sua vida em risco para salvar aquelas ovelhas, foi que colocou Davi no reinado. Foi que fez com que ele vencesse Golias. Sabe por quê? Davi não precisaria arriscar a vida dele com urso e leão para salvar um animal, mas ele era excelente naquilo que chegava na mão dele. Eu estou preparado sim, Saul. Eu estou preparado sim, Saul. Porque quando pegavam as minhas ovelhas, eu ia lá e eu arranquei da boca do urso, eu arranquei da boca do leão. Quem que estava vendo isso, minha irmã e meu irmão? Só Deus. O homem não estava vendo, ele não estava sendo exposto. Não se tratava ali, minhas irmãs e meus irmãos, de um espetáculo ou de uma boa eloquência. Vamos indicar aqui a irmã tal, porque ela é eloquente, porque ela fala bem. Não, aqui só quem estava vendo era o Senhor, a excelência de Davi, em proteger. Não foi para isso que ele foi chamado naquela estação, ser um pastor de ovelha? Pois ele foi o melhor pastor de ovelha que existiu em Israel. É tanto que quando Davi ele fala do Salmo 23, ele descreve o pastoreio do Senhor para as nossas vidas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele começa a falar de águas tranquilas, que ele cuida da forma que ele fazia com as ovelhas. Ele trouxe essa metáfora para nós, para a gente ter uma compreensão que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas e não mata. Por que ele fala? Porque ele foi treinado para isso. Por isso que lá em João 10, quando fala o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, o autor lá, João, ele estava trazendo também uma parte, uma discriminação do Salmo 23, porque realmente o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por nós e ele descreve por quê? Porque ele teve a experiência. Davi, no Salmo 23, ele descreve pela experiência que ele teve. E aí, no 35, além disso, Davi, o Senhor que me livrou da pata do leão e do urso, livrará da mão desse incircunciso. E Saul armou Davi com armadura e colocou um capacete de bronze sobre sua cabeça, e também o armou com as suas capas. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura, experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com essas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou. Por quê? Porque não cabia nele. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida, minha irmã, não cabe mais em ninguém. Dentro do propósito que Deus nos chamou, a gente não precisa de comparação. A gente não precisa invejar o outro, porque o teu propósito ele vai caber na tua vida. Por quê? Quando nós lemos lá Efésios todo,
especialmente Efésios 1, nós entendemos que antes da fundação do mundo, ele nos predestinou e que existe um propósito específico para cada um. Efésios 1 vai falar isso muito bem. Paulo, quando escreve as cartas a Efésios, ele fala sobre isso. E eu acho muito interessante que eu tinha um pastor, quando eu morava em Petrolina, que ele sempre falava, Deus não te criou para depois criar o propósito ele já existia, Deus te criou para que cumprisse esse propósito, ou seja, existe um propósito para a tua vida, mas é só no movimento que você vai se encontrar. Talvez vocês falem, Amanda, eu ainda não sei, assim, certeza o que Deus quer para mim, mas eu quero te encorajar. Conheça o Senhor de todo o teu coração, prossiga em conhecer. 2, faça tudo com excelência. Faça tudo com excelência. Eu fiz até aqui umas anotações. 3, analise seus talentos para ver como usar os talentos que Deus te deu para servir melhor o Senhor, servindo a pessoas. 4, esteja atento às oportunidades na vida, analisando como pode estar conectado ao propósito de Deus para você. Fique atento. Não despreze as pequenas coisas, não despreze os começos das coisas. E perceba, quando a sua identidade ela está firmada no Senhor, não existe afronta, não existe vozes contrárias. Você precisa prosseguir no chamado, você precisa prosseguir com coragem, com força, no alvo que é Cristo. Que é Cristo. Deus, ele nos chamou, Deus, ele nos comissionou para manifestar a glória dele aqui na terra. Começando por onde? Pela sua casa. Tem aquela passagem que fala sobre a lamparina, que a gente não pode esconder a lamparina debaixo. Fala, pelo contrário, ela precisa estar em um lugar visível para que ilume a sua casa, começando da tua casa. O ordinário dentro de casa, vivendo o propósito primeiro na minha casa, e Deus ele vai te lançar. Vai te lançar, vai me lançar. Aqui em Romanos 8, é um texto bem conhecido também, 28 fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo vai cooperar quando você estiver posicionado no teu propósito. Porque tem muitas pessoas, gente, que fazem até mal e falam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Eu amo e vai cooperar. Mas tem a segunda parte do texto, que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito não desistem, não largam no meio do caminho. Mas eles prosseguem, mesmo às vezes estando sem forças, com dores. Muitas vezes, como eu conversava com o Senhor no chão, você vai ser um soldado que você vai se sentir abatido, ferido. E Deus vai dizer, continue lutando. Continue lutando. Está doendo, mas continue crendo. Eu sararei as tuas feridas, eu sanarei as tuas dores, eu enviarei socorro, porque eu sou o socorro presente na angústia. Eu vou conectar o que você precisa, eu vou conectar todas as coisas. É essa a esperança que nós devemos ter, a esperança da palavra sobre nós. Deus só nos prometeu alegria, felicidade? Não. Deus disse, vocês vão passar aflições, mas eu venci o mundo, vocês são vencedores também. Tá doendo? Vai passar. Não larga, não larga, não larga, não larga o Senhor. Não larga o propósito que Deus colocou na tua vida. Ah, mano, mas eu tô tão ferida com pessoas, eu tô tão ferida com a igreja. O meu líder me feriu, o meu líder não acredita em mim, o meu líder desacreditou daquilo que Deus, mas o Senhor continua crendo. Deus continua te chamando, não desista porque alguém te feriu, porque alguém não acreditou. Quando é o Senhor que te ungiu, quando foi o Senhor que te estabeleceu, minha irmã, você vai chegar. Meu irmão, vocês vão chegar lá do outro lado. Uma vez eu sonhei que eu estava remando e estava vindo a correnteza. E eu remando, remando, eu já estava cansada. E eu via nitidamente, minha irmã e meus irmãos, o mar voltando, e aí eu soltava o remo e as ondas iam me levando para o meu destino. É isso. Se você desistir no meio, talvez está muito perto do mar, ele voltar, ele virar ao teu favor e você flutuar sem precisar fazer esforço nenhum. Nenhum. É o Senhor que vai te conduzir. E mesmo você estando remando e seus braços estando doendo, amando o propósito, eu já entendi. E está difícil, e é doloroso, e meus braços já estão cansados.
a favor de Deus para a nossa vida nesse dia de hoje. As águas, elas vão se virar a teu favor e o fluir de Deus irá conectar todas as coisas. Davi nunca pediu a Deus para ser rei. Davi nunca pediu a Deus para ser ungido. Davi nunca correu atrás de um profeta. Mas o propósito, o reinado, o profeta, tudo isso correu lá na porta de Davi e bateu. Sabe por quê? Porque Deus conhece teu endereço. Deus conhece teu endereço. A provisão vai bater na tua porta. A provisão de Deus vai bater na tua porta. Irá conectar o propósito de Deus quando você se posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui, aconteça o que acontecer, eu vou permanecer. Eliabe se volta contra Davi. O Golias ri de Davi. Mas o Senhor estava com Davi. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Lembre-se, antes de Davi, ele ser o rei mais famoso de Israel, ele era um pastor de ovelhas, ele era um escudeiro, ele era um líder militar, ele era um músico, ele era um poeta. Mas ele era excelente em tudo que chegou até as mãos dele e ele chega lá ao reinado. E eu vou repetir mais uma vez aqui para concluir, meus irmãos. Seja excelente no ordinário, em casa, nos mínimos detalhes, no teu trabalho. Ninguém está vendo você trabalhando, não faça de qualquer jeito. Dê o seu melhor para o seu patrão, dê o seu melhor para o seu trabalho, dê o seu melhor na tua casa, dê o seu melhor na tua igreja. Amanda me colocaram lá no departamento infantil, eu não sei lidar com criança. Eu não sei, eu não tenho unção para estar com criança. Mas na estação que Deus te colocou nesse departamento é para limpar a igreja? Limpa a igreja. Deixa a igreja como se Jesus fosse sentar ali com você no chão. Deixa a igreja excelente. Porque ainda que ninguém veja, ainda que ninguém dê para você uma obrigada, o Senhor está te vendo, o Senhor está contabilizando no céu. E o Senhor é quem que irá te dar a honra devida. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Essa aqui é a palavra que Deus colocou muito forte e tem queimado no meu coração essa palavra. Para que encorajar mesmo a mim, essa palavra me encoraja, essa palavra é para te encorajar, permaneça. Porque ainda que ninguém te veja, ele te vê. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus.